umas coisas assim, tipo, criança que você fala assim, não tem nada a ver, e você vê a transformação, deve ser um... Cara, desculpa o corte, já respondo o restante da pergunta, mas... Fique à vontade. A filosofia diz o seguinte, existe o dom? Você acredita que existe o dom? Eu acredito que existe Você o dom. acredita? Você acredita? Eu acredito. Eu acredito que não é restringido ao dom, mas eu Acho que acredito só que ele não existe. faz nada sozinho. É. Eu não acredito. Oxi! Você acredita Não existe dom. Cristiano Ronaldo, Eu né? dou aula desde 2012 de música para adultos e crianças, né? Você tem a sua experiência e o porquê você pensa assim. Já passaram mais de 1.000 alunos, né? Por mim, assim. Não tem dom, cara. Como explica, gente? Eu tenho uma musicalidade explicar? zero. Isso, Por explica. favor. Por favor. Explique. Não, é o seguinte. Muito interessante. Isso eu aprendi na faculdade. O cara dividiu a sala em 2 turmas. Uma tinha que defender que existe o dom e a outra parte tinha que Uma defender... dinâmica mesmo. Que não é uma dinâmica de 40 contra 40. Nossa. Um debate. É. E eu fiquei no grupo que tinha que defender que existe dom. Mas, enfim. Até aquele dia eu não sabia. Eu não acreditava em nada. Entendi. Você Nunca tava... tinha discutido esse assunto. Eu estava refletindo. Era ali filosofia, pra aula de refletir. filosofia na faculdade de música da Unimap. Aí, não me lembro quem falou isso. Mas alguém falou assim, se você trocar a palavra dom pela palavra amor, talvez você entenda um pouco mais o que significa essa palavra. Porque uma coisa, você abrir a Bíblia, lá está escrito que existem uns dons espirituais do Espírito Santo. Isso é questão de fé. Eu não estou falando questão de fé. O que eu estou falando serve para qualquer pessoa que é ateu. O que é isso que eu estou dizendo? Quando você nasce, por exemplo, tem gente que fala, como é que o Mozart, com 4 anos, sei lá, escreveu uma sinfonia? Acho que foi com 6, se eu não me engano. Se não me falha a memória da história. Bom, o cara era filho de 2 professores de música, ficou exposto à linguagem musical ali. Você fala português porque você ficou exposto à língua portuguesa. Então, no fundo, no meu ponto de vista, posso estar errado. Se você discordar, por favor, desce a linha. É legal. Tá? Porque aí vira um debate bacana aqui. Mas assim, eu acredito no seguinte, você foi exposta a todo tipo de imagem e som, cheiro, sabor e toque. Você foi exposta a isso. E as suas referências estão ligadas ao que você foi exposta. Tem coisas que você nunca pegou. Tem coisas que você nunca experimentou. Tem coisas que você nunca viu, tem coisas que você nunca ouviu. Então A isso referência de não acordo com a sua faz experiência, parte da sua vida porque você não foi exposta a essa linguagem. A música é uma linguagem. Então, se você é exposto, que nem eu fui exposto a Jimi Hendrix com 5 anos de idade. Por que você acha que eu gosto de Jimi Hendrix? Você acha que eu liguei a TV e passou Jimi Hendrix e gostei? Não. Escolhi gostar. E eu aqui. São referências, Sim. né? Então, desde que a gente nasce, a gente já ouve, né? Saiu dentro da barriga você já ouve. Então, de alguma forma, você desenvolve um gosto que é muito mais propenso àquilo que você foi exposta desde que você nasceu Do que uma escolha. do que um dom que você nasceu com ele. Você precisa ter um primeiro contato para desenvolver gosto. Senão não tem como você gostar de algo que você nunca viu. Você já comeu polvo? Já, Então você gosta. gosto. Então, Mas se você não tivesse comido, você não ia. Entendeu? a primeira vez também nem sempre. É igual que Mas assim, convenhamos. Tem gente que tem mais facilidade de aprender e menos facilidade de aprender. Isso por causa da exposição que as crianças têm a pedagogias que funcionam melhor, mas também por causa de traumas psicológicos que elas são expostas dentro de casa. Isso não tem a ver com que você é mais inteligente que eu. Ele vai fazer a mesma faculdade que eu tiro 10 em tudo, ele tira diferente, 6. né? Não significa que ele é mais inteligente ou mais burro. Não tem isso. Que a Não é uma questão, conta exata. como a gente construiu a forma de aprender é diferente. Sim. Porque as nossas culturas, nossos pais, as nossas referências são diferentes. Vieram de lugares diferentes. Foram expostos a linguagens diferentes. E desenvolveram um gosto para um negócio. Então, Posso usar vou um voltar para a exemplo depois? música. Se você pegar e falar assim, bom, por que eu trabalho com música e adoro, eu amo música, ou me desenvolvi? Porque eu amo isso, é o que eu gosto. Se você gosta muito de uma coisa, naturalmente você vai acabar fazendo isso bem. Dificilmente. Eu acho que deve ter alguém que está nos ouvindo que gosta muito de uma coisa que não conseguiu ser tão bom. Mas eu acho que ele vai se esforçar, ele vai Sim. conseguir por causa desse gosto, desse amor. Então, quando você ama muito, aí você desenvolve. Era aí que eu ia naquilo. chegar. O Saulão, você conhece o Saulo Cosmo também, batera? Sim, pô. Quando ele começou a tocar, ele contou isso pra gente. Eu conheci a história porque eu conheço ele desde de sempre. 30 anos eu conheço ele. Mas ele contou pra gente que ele era ruim, os outros tiravam sarro e tal. E eu lembro dessa fase. Só que aí ele fala que ele não acredita em dom por conta disso.
que quando ele viu isso aí acontecendo, ele gostava, ele queria tocar, ele se fechou no quarto dele, estudava de 8, 10, 12 horas por dia. O resultado a gente sabe onde saiu. O cara fez aula com todos os pica, os professores renomados assim. Eu sou um cara que eu fui, por exemplo, fui exposto à música muito cedo também. Meus filhos gostavam de rock. Queen, eu fui exposto ao Kiss muito cedo, eu amo Kiss até hoje. Kiss, King Diamond, você vai indo ali, ó. E, só que assim, eu sempre quis tocar. Meu pai me deu um violão com 7 anos de idade, eu fui para a igreja. O meu caminho foi o contrário de você. Eu aprendi a tocar na igreja, violão, e tocava nas missas e tal. E aquilo chegou a um ponto que não estava mais me segurando ali. Eu fui para fora. Só que para me desenvolver mais, eu acabei me desenvolvendo mais em outras partes. Eu não sou um puta instrumentista, estudei música, estudei violão popular, estudei guitarra. Só que o meu lance, por gostar de ler, o lance da escrita se aflorou muito mais. Porque chegou uma hora que eu comecei, desde pequeno, a inventar história, escrever história, é onde eu peguei. Só que isso vira um exercício. Aquilo que você estava falando do amor, a dedicação, quanto tempo você fica com o instrumento, quanto tempo eu passo escrevendo. Hoje, bem menos do que eu queria. Vamos pegar o exemplo da Olimpíada. Sim. A pessoa fica 4 anos repetindo a mesma coisa para num dia ir lá tentar ser o melhor do mundo e ganhar a medalha de ouro. Talvez segundos, minutos no máximo. 4 anos entre uma Olimpíada e outra, mas às vezes ela fica a vida inteira fazendo aquilo. Mas por que ela faz? Porque ela gosta, cara. Imagina, a chance de você ganhar a medalha de ouro é muito pequena. Quanta gente não está praticando todas essas modalidades? Porque elas gostam. E por que elas fazem bem? Porque elas amam isso. Você desenvolve mais. Meu irmão é médico. Por que ele é? Eu acho que ele é um bom médico. Porque ele gosta, ele ama a medicina. Então ele faz isso bem. Acho que é isso. E Olimpíadas é um caso. A minha defesa. Sim, Você concordo. quer me contrapor? De jeito nenhum. Você mudou de opinião? Mas eu ainda acho que a gente tem um donzinho. Mas eu acho que você não mudou nada sobre falar sobre dom ou não. Porque você levou o lance do dom pro amor. Como que você explica uma criança que nunca teve aula de música, ela pega um piano e sai Aí tocando? tem umas exceções à regra aí. Mas assim, Então. mas aquilo que você falou, talvez ouviu ter a memória de alguma afetiva, alguma coisa. Eu acho que só muda de nome. Mas assim, o dom sem a dedicação, ele não leva a lugar nenhum. É isso que eu penso também. Existe um negócio chamado neuroplasticidade, né? Meu irmão estava falando Aí disso. eu não sei. O cérebro se expande. Quando você toca um instrumento, aprende uma coisa nova, você cria novas ramificações. Ele estava fazendo uma comparação do novo processador da Apple, tem 25 bilhões de transistores lá. O cérebro, as conexões, se você pegar todas, dá mais de 100 bilhões. Porém, elas também podem se ramificar quando você aprende coisas novas. Isso pode virar 100 bilhões vezes 100 bilhões. Dá 4 trilhões de possibilidades de conexão dentro do cérebro. Caraca. Isso não é dom, cara. Isso é uma máquina inventada por um ser supremo, que eu chamo de Deus, e que funciona de uma maneira perfeita para você aprender qualquer coisa. Sim. Você não nasce sabendo as coisas. Isso é um livro em branco. Eu penso assim. Desculpa. Quantos instrumentos você toca hoje falando nisso? Cara, Você domina? 50 e... Musicais. eu domino é bateria, baixo, guitarra, são os que eu domino. Os que eu sei tocar... Eu te vi tocando bandolim, te vi tocando bandolim, viola. gaita, um pouquinho de flauta doce, piano, gosto muito do piano, hein? Teclado, acho que eu toco até bem, assim. Mas assim, domínio mesmo, qual que é o meu? É o baixo. Eu sou baixista que toca outras coisas. Né? Eu falo multi-instrumentista porque na minha produção lá do gospel eu estou tocando tudo, né? Então, sou eu sozinho no estúdio. Às vezes eu me sinto até meio nhonho, assim, sabe? A bola é minha, eu não empresto! Sabe assim? Fico sozinho lá tocando tudo, né? Dá a impressão que eu sou muito egóico, assim. Não é, cara. Aqui é assim que eu me acostumei a trabalhar com produção. Quanto menos opinião, para mim, melhor.